E aí, já fez um devocional hoje? Eu sou o Theo Brasil e esse aqui é o devocional Bora Queimar por Jesus! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui nos nossos devocionais e hoje eu tenho um assunto muito interessante. Hoje eu quero falar sobre processos. Queria que você lesse comigo 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Cara, é muito comum esse lance porque todo mundo tem uma promessa. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que tem uma promessa. Todo mundo está agarrado numa promessa e talvez seja esse o motivo que a gente continua vivendo todos os dias, porque nós estamos agarrados em uma palavra, confiando que uma hora ou outra, um belo dia, isso vai se realizar. Só que acontece isso aqui, alguns têm essa promessa por tardia. Você já deve ter passado por isso, de alguém olhar e falar assim, cara, você não disse que ia acontecer tal coisa, Deus disse que ia fazer tal coisa, mas já passaram tantos anos, já se passaram tanto tempo e você não usufruiu disso ainda. Isso é um problema porque às vezes isso pode te lançar em um buraco e talvez você desanime ou desacredite e pare de caminhar de acordo com essa palavra. Porque é importante, quando você recebe uma palavra, quando você recebe uma promessa, caminhar em direção a essa promessa. Se eu falar para você que vou te dar um carro, você pode ficar feliz, mas talvez eu não consiga te dar. Mas se Deus falar para você que vai te dar um carro e você não tem habilitação, você precisa no dia seguinte ou no mesmo dia se matricular e tirar sua habilitação. Porque se Deus disse que quer te dar um carro, Ele vai te dar um carro. E você precisa estar pronto para receber esse carro. O problema que acontece quando as pessoas desacreditam ou dizem que está demorando não é maior do que quando somos nós mesmos que achamos que está demorando demais ou que não vai acontecer. Aí a gente começa a entrar em crise. Será que Deus falou? Será que Deus prometeu? A gente precisa pensar em uma coisa aqui. Entre a promessa feita e o seu cumprimento existe o processo. O processo ele não tem o poder de anular uma promessa. Mas o processo, embora ele esteja aqui para te ajudar a chegar na promessa, se você não entender o propósito, você acaba se perdendo no meio do processo. E é o que era para te ajudar, acaba fazendo com que essa promessa seja adiada cada vez e cada vez mais. O processo existe e não tem como ele ser pulado. Você precisa passar por esse processo, porque o processo vai te aperfeiçoar para chegar no cumprimento da promessa. Esses problemas que eu apresentei são grandes, mas não são maiores ainda do que o problema de não acreditar por ter os olhos em coisas terrenas. Nós temos uma ótica sobre fidelidade de coisas que a gente viveu. De repente, quando você era criança, teu pai te prometeu uma bicicleta, mas ele não teve condições e não te deu. Talvez você entrou num relacionamento e a pessoa disse que ia casar com você, mas ela terminou e foi embora, já está com outra pessoa. E aí você começa a analisar isso tudo e dizer, as pessoas prometem e não cumprem. As pessoas dizem que vão fazer e não fazem. Enquanto você tiver uma visão terrena sobre fidelidade, você vai ficar no processo, agarrado nesse processo e não vai ser aperfeiçoado. Você precisa olhar para quem de fato fez a promessa. Quem prometeu é imutável, infalível, invencível. Ele não estava errado quando te escolheu ou te prometeu alguma coisa. Ele já sabia quem você era, já sabia como você se comportava e já sabia que você ia duvidar diversas vezes do que ele falou. Ele te conhecia quando fez a promessa. Sabe qual é o lance? Ele sabia quem você se tornaria no dia em que essa promessa fosse cumprida. Ele está contando com esse processo para te aperfeiçoar e fazer com que você viva aquilo que ele disse que você viveria. Se você basear as coisas nas promessas, na fidelidade das pessoas da terra, você vai ficar frustrado. Mas baseado na fidelidade de quem fez a promessa para você, o cumprimento dessa promessa está garantido. Porque Deus não mente, Deus não se engana, Deus não ludibria ninguém. Deus faz as coisas certas no tempo certo. Ele é Deus e não falha. Deus, eu oro agora por essa pessoa que está me ouvindo, porque talvez ela tenha ouvido uma palavra sua há muito tempo e seu coração já está desanimado porque ela ainda não viu acontecer. Talvez pessoas tenham tentado desanimar ela.
Talvez ela não consegue nem caminhar mais um passo, Senhor, em direção ao que o Senhor falou. Eu oro por força agora, eu oro por um avivamento dentro dela agora. Eu oro para que seja relembrado esse dia, o dia da promessa. Eu oro para que ela sinta agora a mesma coisa que ela sentiu no dia que ouviu a tua palavra. Em nome de Jesus, seja fortalecido, seja avivado e receba força para caminhar mais uma milha. Em nome de Jesus. Se esse vídeo abençoou a sua vida, eu quero que você compartilhe com alguém agora. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações. Estamos em uma jornada e é uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça, seja de qualquer lugar que você esteja ouvindo ou assistindo, o convite ainda é o mesmo. Bora queimar por Jesus!